Frank, ainda chocado com o que estava acontecendo, tenta recobrar o juízo e gira a maçaneta com cuidado. A esposa de Frank o cumprimenta e ele vai para seu quarto, pensando que ela era muito mais forte do que ele pensava. Frank percebe que apesar do despertar dos poderes do Esper, ainda existe uma enorme distância entre ele e sua esposa. Enquanto isso, em um local desconhecido, a Organização para o Controle das Forças Sobrenaturais declara aberta uma reunião de emergência. O presidente Jason Todd afirma que o motivo da reunião foi um incidente na academia ocorrido há 5 horas. Acrescenta que a área do incidente abrange a academia e os edifícios de escritórios adjacentes, o que significa que não podem ter a certeza de que esta área não se expandirá. O assistente avisa Jason que imagens de câmeras espalhadas pela academia agora aparecerão na tela. Ela acrescenta que infelizmente não conseguiram acessar as câmeras que estavam instaladas dentro da academia, pois foram destruídas e tudo o que resta é a imagem de 2 sobreviventes. O assistente lê o dossiê sobre Frank e Marty e o presidente observa que não viu uma única menção à ligação deles com o outro mundo antes, percebendo que até hoje eles eram pessoas comuns. O presidente pergunta aos presentes o que pensam e um dos participantes diz que mesmo uma pessoa comum poderia sair do território do nível D, acrescentando que a melhor opção seria expulsar os sobreviventes. Uma investigadora chamada Catherine discorda dele, dizendo que as fitas mostram que Frank está agindo de forma extremamente calma para uma pessoa comum. Seu conselheiro chamado Andy concorda, mesmo que Frank e Marty fossem pessoas comuns, há uma boa chance de que eles pudessem ganhar habilidades especiais. O seu oponente discute com ela, dizendo que mesmo um neófito compreenderá que há perigo nesta área, enfatizando novamente que precisam de ser eliminados o mais rapidamente possível. Jason interrompe a discussão batendo a palma da mão na mesa e ordenando que aqueles que estão discutindo fiquem em silêncio. O presidente diz a Catherine para ir até Frank amanhã de manhã para ver se ele tem poderes sobrenaturais ou não. Catherine ouve com calma a exigência do presidente e avisa que a ordem será cumprida. Na manhã seguinte, ao amanhecer, o telefone de Frank começa a tocar ou tocar. Frank, cansado, pega o telefone e o coloca no ouvido, enquanto sua esposa sobrenatural pede que ele não ignore seus pedidos e acorde. Quem ligou é Marty, que lhe diz animadamente que finalmente percebeu o poder sobrenatural que possui. Frank pergunta que tipo de força sobrenatural despertou em março, ao que ele responde que com certeza ficará com ciúmes. Marty diz que despertou o poder com que todo homem sonha, iniciando com sua ajuda a história do que experimentou ontem. Percebendo rapidamente o que isso vai levar, Frank desliga imediatamente a ligação. Ele começa a esfregar os olhos enquanto tenta aceitar o fato de que seu amigo é a pessoa mais desesperada do planeta, mas seu telefone começa a tocar novamente. Frank pega o telefone e novamente ouvindo a voz de Marty pergunta o que ele precisa, chamando-o de pervertido. Marty continua a contar a ele sobre as características de sua força, dizendo que seu corpo está se tornando mais forte e seu espírito interior está se fortalecendo. Após uma breve introdução, Marty acrescenta que o componente mais importante de seu poder é sua potência normalmente alta. Ele começa a entrar em detalhes e Frank novamente desliga a ligação apressadamente, não querendo ouvir essa informação. Frank começa a preparar o café da manhã, dizendo mentalmente a si mesmo que deveria ter percebido imediatamente que a manifestação do poder do Esper é um reflexo de sua alma. Ele admite para si mesmo que não esperava que depois de acordar Marty adquirisse uma habilidade tão incrível, mas rapidamente para de se perguntar por que está pensando nisso. Ele coloca um prato de café da manhã na mesa e se prepara para comer enquanto sua esposa de outro mundo observa com um olhar alegre. Enquanto isso, um caro carro oficial da organização chega até sua casa e para não muito longe de sua entrada. A investigadora Catherine sai do carro e pergunta ao assistente se ele ouviu a conversa telefônica de Frank e Marty. Andy responde que pelo diálogo entendeu que antes ambos eram pessoas comuns, mas durante um incidente na academia adquiriram as habilidades de Spers. Catherine pergunta ao assistente quais poderes eles têm, ao que ele responde que as habilidades de Frank ainda não estão claras para ele, após o que ele reconta tudo o que ouviu de Marty. Catherine ouve a história da assistente, acrescentando que Marty deveria trabalhar em um bordel. Ela acrescenta que a organização agora precisa de novos funcionários, então eles precisam verificar o quão forte Frank é. Ela acrescenta ainda que Marty precisa ser monitorado para não desperdiçar energia. Enquanto isso, a esposa de Frank senta-se novamente na frente dele, bloqueando sua visão, e pergunta se ele pode vê-la. Frank a ignora e continua assistindo TV, que diz que a mídia ainda não tem informações sobre o ocorrido na academia. Depois de um tempo, Frank ouve uma batida na porta e se vira, esperando um pouco.
Percebendo que não há mais batidas na porta, ele decide se aproximar dela, ignorando os próximos pedidos da esposa para olhar para ele. Frank se aproxima cuidadosamente da porta, tentando entender se há pessoas ou criaturas de outro mundo atrás dela. Olhando pelo olho mágico, ele vê que a investigadora Catherine e sua assistente estão paradas na frente da porta. Supondo que, uma vez que podem influenciar fisicamente os objetos, são definitivamente pessoas, Frank abre a porta para eles. Andy começa a se apresentar, pegando a identificação da organização, mas Frank rapidamente a pega e a examina cuidadosamente. Frank diz a seus convidados que eles chegaram mais rápido do que ele pensava, acrescentando que está conversando com eles. A investigadora Catherine e sua assistente ficam surpresas ao ver que Frank está agindo como se soubesse da visita iminente. Frank acomoda seus convidados no sofá e percebe que eles não veem sua esposa ou fingem que ela não está ali. Ele conclui que se forem espertos, não podem deixar de vê-la, e então decide descobrir o máximo possível sobre eles. Andy se apresenta novamente à investigadora Catherine, dizendo que o objetivo da organização é descobrir tudo o que há de outro mundo para manter a paz na Terra. Andy começa a falar com mais detalhes sobre a organização enquanto Frank percebe o olhar atento da investigadora Catherine. Vendo a pergunta em seus olhos, ela pergunta como ele descobriu sobre a organização deles. Frank responde que não sabia da existência da organização, porém, presumiu que se ela não existisse, o mundo já teria sido destruído há muito tempo. Catherine percebe que Frank manteve a acuidade mental depois de tudo o que aconteceu, dizendo que ele não é tão simples quanto parece. O investigador começa a falar sobre como seu escritório é responsável pelo recrutamento de novos funcionários, acrescentando que eles são especializados em combater forças sobrenaturais. Ela continua sua história, mas sua esposa aparece novamente diante dos olhos de Frank, tentando desesperadamente chamar a atenção de seu noivo para si mesma. A esposa se aproxima cada vez mais, tentando forçar Frank a olhar para ela, examinando seu rosto com muito cuidado. Ela pede que ele olhe para ela, perguntando se Frank a ama e a acha linda. Frank se pergunta mentalmente se sua esposa terá a mesma cara de satisfação quando morrer. Catherine termina sua história e diz a Frank que eles gostariam de saber tudo o que ele sabe sobre o incidente na academia. Frank responde que deseja fazer algumas perguntas antes de contar tudo sobre o incidente na academia. Catherine não aprecia esse comportamento e rapidamente se inflama com uma chama negra e fica furiosa. O assistente Andy tenta acalmar Catherine pedindo-lhe que respire mais fundo e se acalme. Frank diz que sentiu forças sobrenaturais em Catherine, mas não as vê em Andy. O personagem principal expressa interesse no fato de uma pessoa comum estar emparelhada com um Esper. Ele acrescenta que o estado emocional do Esper é bastante instável, o que muitas vezes leva a incidentes. Com base em seu palpite, para compensar seu temperamento violento, uma pessoa que não tem os poderes de uma mente sã e com uma mente fria é emparelhada com o Esper. O assistente Andy diz a Frank para fazer suas perguntas antes que seja tarde demais, acrescentando que ele não pode salvá-lo e não quer descrever sua morte no relatório. Frank pergunta a seus convidados o que realmente são as criaturas de outro mundo. Andy responde que esta é uma questão bastante ampla que só pode ser respondida em detalhes. Ele acrescenta que os seres de outro mundo são entidades pervertidas que não possuem uma forma específica de manifestação, mas possuem carne e uma certa aparência que torna cada um deles único. A Índia continua a falar sobre as criaturas, acrescentando que na maioria das vezes sua aparência é inesperada e visa aniquilar uma pessoa. Ele esclarece que as criaturas sobrenaturais se alimentam do poder espiritual de uma pessoa, fortalecendo assim sua incorporação. E cada uma dessas entidades é como um poluente alienígena de onde vem um fluxo contínuo de energia que pode penetrar em uma pessoa e enlouquecê-la. Ele conclui sua história dizendo que existem espers que podem redirecionar o fluxo de energia das criaturas contra si mesmos. Frank ouve atentamente a história de Andy e então pergunta como o poder de um Esper é medido. Andy hesita um pouco, dizendo ao personagem principal que ele já poderia entender tudo sozinho com um exemplo vivo. Ele pega um livro e começa a explicar a Frank que o nível de força e Esper depende da quantidade de energia redirecionada. Sua esposa ouve atentamente a história de Andy e lambe os lábios, feliz por ter aprendido um pouco mais sobre sucesso. Andy diz que os Espers são divididos em categorias, acrescentando que a primeira categoria inclui Espers que revelaram seu poder em uma quantidade de 1 a 20%. Ele acrescenta que aqueles que revelaram sua força de 21 a 40% pertencem ao segundo posto, mas Espers com força de 41 a 60% pertencem ao terceiro posto e podem desenvolver suas habilidades em diferentes direções, após o que podem passar para níveis superiores.
Frank pergunta a Andy se alguém revelou suas habilidades 100%. Andy responde que em todos os tempos ninguém conseguiu atingir este nível, acrescentando que o máximo atual é o posto 5. Ele diz que para aumentar seu nível, você precisa derrotar uma entidade muito mais forte que você. Porém, com tal confronto, as criaturas também podem aumentar sua força e nível, o que pode levar a consequências terríveis. Frank ouve a história de Andy e decide fazer uma última pergunta ao assistente. Catherine diz que eles não têm tempo para essas perguntas, ordenando que Andy dê a Frank acesso ao banco de dados mundial. Andy deixa cair seu livro nervosamente e responde rapidamente dizendo que fará tudo agora. Catherine avisa Frank que a organização não controla o banco de dados mundial, então ele não deve abrir mensagens de outros usuários. Ela acrescenta que isso pode acabar muito mal para ele e só ele será o culpado por isso. Frank diz que se esqueceu de fazer outra pergunta muito importante, depois da qual aponta o dedo para a esposa e pergunta aos convidados se eles podem vê-la. Catherine olha ao redor da sala e depois olha para Frank com uma expressão de completa incompreensão. Andy diz a Frank que não há ninguém perto dele, observando mentalmente que, de acordo com as informações deles, Frank é solteiro. A esposa de Frank fica encantada e feliz por ele vê-la, mas desta vez, por algum motivo, ela decide verificar isso novamente, perguntando-lhe novamente se ele a vê. Andy diz calmamente à investigadora Catherine que a aura em torno de Frank está mudando muito, embora antes disso tudo estivesse bem. Ele sugere que Frank começou a ter problemas de cabeça depois de acordar. Catherine perde o controle de suas emoções e pergunta a Frank se ele está zombando delas. Frank se volta para sua amada e diz a ela que a vê perfeitamente. Catherine diz a Frank que se ele não quiser cooperar, pode dizer isso diretamente. No entanto, suas palavras são interrompidas por uma esposa de outro mundo que se materializa no mundo com palavras familiares que a vê. Ela imediatamente começa a rir maldosamente, iniciando sua metamorfose em sua verdadeira forma. Depois de alguns segundos, ela se transforma em um monstro enorme, dizendo que ela não come Spears há muito tempo e que eles não deveriam esperar misericórdia. Andy e Catherine dão um pulo e olham horrorizados para o monstro, perguntando a Frank o que ele é. Frank diz a eles que sua esposa é um dos seres de outro mundo e cai na gargalhada. Frank entende que seus convidados viram sua esposa depois que ele atendeu, o que significa que algum mecanismo é acionado, forçando-a a adquirir forma física. Frank resume que ele é a única pessoa no mundo que vê criaturas estranhas a olho nu e por isso deve estar constantemente preparado para os perigos. Catherine decide destruir a criatura e coloca fogo em suas mãos com jatos de chama violeta. Ela libera todos os seus poderes sobre o monstro em um piscar de olhos, colocando fogo nele e em metade da sala. Frank observa Catherine com atenção, notando que ela aqueceu instantaneamente toda a sala, concluindo que seu poder é muito grande. Porém, assim que a fumaça se dissipa, não resta um único arranhão na esposa e ela se prepara para o ataque. Catherine e Andy tentam recuar, percebendo que o monstro à sua frente é muito forte. A esposa de Frank passa o dedo no ar, abrindo e ordenando que os dois morram na hora. Catherine tenta dizer aos outros para correrem mais rápido, mas a criatura corta sua cabeça com um golpe. Frank rapidamente corre até os corpos de seus convidados, revistando-os, percebendo que Catherine, a julgar pelas roupas, gosta muito da cor rosa e percebe uma tatuagem em sua coxa, após a qual encontra uma carta no bolso de Andy. Frank rapidamente desdobra a carta e começa a lê-la enquanto sua esposa liga para ele e se aproxima. Ela ataca Frank e o mata em um instante, reiniciando o tempo. Frank relembra o momento em que acabou de voltar da academia para casa. Ele lembra que os convidados chegarão somente amanhã às 8h40, o que significa que ele tem tempo para saber mais sobre eles. Frank se senta em frente ao computador e decide usar tudo que a organização sabe e usa o acesso ao banco de dados que recebeu anteriormente. Ele entra no banco de dados, dizendo mentalmente a si mesmo que, de qualquer forma, teria que procurar ajuda externa para resistir às criaturas de outro mundo. Frank espera poder destacar algumas informações úteis deste fórum. Subindo pelas páginas do fórum, ele tenta descobrir a verdade sobre o outro mundo. O personagem principal observa que não há muita informação aqui, mas ainda é melhor do que procurar tudo sozinho. No entanto, rapidamente ele se depara com um post interessante, cujo acesso só pode ser aberto por 1 milhão de yuans. Frank lê mais e descobre que a informação básica custa a partir de 20 mil e o preço da informação normal chega a 1 milhão. Frank decide olhar apenas as seções gratuitas e abre um artigo que fala sobre um homem que conseguia controlar o tempo. Frank lê atentamente o artigo,
que acaba sendo apenas uma piada comum da internet que não contém nenhuma informação útil. O personagem principal lembra o nome do autor do artigo e lamenta ter passado 5 minutos lendo tamanha bobagem. Ele encontra a autora do artigo no fórum e lhe envia uma mensagem de boas-vindas. Em algum lugar do outro lado da linha, uma garota desconhecida recebe uma notificação em seu computador e decide verificar, perguntando-se quem decidiu escrever para ela tão tarde. Frank decide que precisa pesquisar no fórum mensagens de representantes da organização, já que há muito conteúdo amador neste fórum. Após várias horas de busca contínua, o sol nasce sobre a cidade, iluminando o quarto de Frank com seus raios. Frank se espreguiça, cansado, percebendo que passou a noite inteira analisando informações sobre criaturas e fenômenos estranhos. Durante esse tempo, ele descobriu que as criaturas de outro mundo são classificadas pelo menos por força e são divididas em 5 classes. Ele também aprendeu sobre casos recentes de infecção no exterior causados por uma entidade de outro mundo. Qualquer esper que já tivesse se protegido da infecção poderia ter lidado com isso, mas a velocidade de propagação da doença foi tão alta que a organização teve que exterminar toda a cidade da face da Terra. Ele lembra ainda que a este fenômeno foi atribuída a segunda classe de perigo, enquanto a primeira classe inclui a possibilidade do extermínio total da humanidade no menor tempo possível. Frank observa que, infelizmente, as razões para o aparecimento de todas essas entidades ainda não foram identificadas ou permanecem além da compreensão da ordem mundial humana. Frank olha para a cama ao lado de sua esposa e mentalmente diz a si mesmo que não pode dar nenhum indício de que pode vê-la. Frank entende que em todo esse tempo nunca encontrou uma pessoa com situação semelhante. Ele decide que precisa economizar dinheiro e energia para abrir postagens pagas no fórum. Ele lembra ainda que as armas são muito diversas e possuem muitos tipos e formatos. Frank lembra que as notas diziam que o item poderia funcionar como um repositório do poder da essência. O personagem principal examina cuidadosamente o bisturi, que guarda consigo desde que fugiu da academia. Frank olha a hora e nota que faltam 3 horas para a organização, o que significa que ele tem tempo para tentar algo. Concentrando-se na energia sobrenatural do bisturi, ele de repente vê imagens estranhas à sua frente, uma das quais pergunta o quão desesperado ele está. Frank, que não entende, pergunta à entidade quais são suas intenções, mas ela não tem vontade de responder. A entidade dentro do bisturi diz a Frank que ele agora pertence a ela e deve obedecer. Concentrando sua mente, Frank absorve os poderes do bisturi e subjuga a arma não autorizada. Frank observa que seus poderes estão 20% despertados, dizendo que o bisturi pode ser usado para aumentar os poderes espirituais. Frank também observa que esse aprimoramento não teve efeito em sua força muscular, expressando uma leve insatisfação. Depois de um tempo, Marty liga para ele como antes e Frank imediatamente adivinha o assunto da conversa. Marty começa a lamentar não ter conseguido surpreender Frank e responde que não tem tempo para isso, pois os convidados estão chegando. Enquanto isso, Andy, em uma viagem com a investigadora Catherine, deixa cair o telefone para escuta, surpreso. Ele novamente expressa surpresa com as habilidades de Marty, mas se concentra no que Frank disse. Ele diz a Catherine que Frank pode prever o futuro, surpreendendo-a muito. Andy diz que ouviu pela conversa telefônica de Frank que ele estava esperando 2 convidados agora. Catherine fica surpresa com o que ouviu, não acreditando completamente que Frank os tinha em mente. Catherine admite que eles calcularam mal, pois Frank revelou-se muito mais forte do que se poderia imaginar. Ela lembra que na semana passada testaram um esper que conseguia teletransportá-lo, mas ele só conseguia fazer isso 10 centímetros. Andy fala sobre como Frank é o primeiro e em um nível completamente diferente. Estou interessado em saber até onde ele pode prever o futuro. O investigador e Andy chegam ao local e Catherine diz a ele que agora eles testarão pessoalmente a força de Frank. Tendo subido ao andar onde Frank mora, Catherine e Andy encontram a porta da frente aberta. Catherine abre a porta e olha ao redor do apartamento com um olhar atento e curioso. Eles encontram Frank servindo chá em 3 canecas colocadas sobre uma mesa. Frank se senta e cumprimenta os convidados, chamando-os pelo nome e convidando-os a sentar-se à mesa. Catherine se senta no sofá perguntando a Frank como ele sabe seus nomes e quantos chegarão. Frank diz a ela que soube da chegada deles graças ao fato de que seus olhos podem prever o futuro. Catherine expressa dúvidas sobre os poderes de Frank e pergunta quais evidências ele possui. Frank diz a Catherine e sua assistente que ambos são membros de uma organização que está investigando um incidente ocorrido na academia, acrescentando que eles foram encarregados de descobrir se suas habilidades foram despertadas após o incidente.
Andy admite a Frank que está impressionado com suas habilidades, mas o que ele disse pode ser apenas um palpite. Frank diz a Andy que ele pode fornecer evidências mais sólidas e revela que está secretamente apaixonado pela investigadora Catherine. O personagem principal acrescenta que Andy tem uma carta interessante no bolso direito da jaqueta. Andy agarra nervosamente o bolso da jaqueta, despertando o interesse da investigadora Catherine e da esposa de Frank, que zomba dele. Frank continua a desenvolver esse tema citando versos da carta de amor literalmente. A investigadora Catherine decide verificar as palavras de Frank e veste a jaqueta de sua assistente, sem prestar atenção às suas desculpas tímidas. Tirando a carta, ela a estuda cuidadosamente, notando que o conteúdo da carta corresponde exatamente ao que Frank disse. Catherine diz a Frank que ele não pode dizer com certeza quando a carta foi escrita, mesmo sabendo seu conteúdo. Frank diz a Catherine que sua habilidade é controlar chamas, acrescentando que apesar de tudo isso, ele sabe que a circunferência do peito dela é de 85 centímetros. Catherine declara que suas habilidades não são mantidas em segredo. Estou interessado em saber como ele conseguiu descobrir a circunferência de seus seios. Frank diz que não há segredo nisso, perguntando se ela quer saber a verdade. Catherine diz a ele que não tem nada a esconder, para que ele possa dizer isso com calma. Fazendo uma cara de satisfeito, Frank diz a Catherine que ela é uma grande fã de rosa já que sua calcinha é dessa cor, acrescentando que ela tem uma tatuagem rosa na coxa. Catherine fica furiosa ao dizer a Frank que ele não prevê o futuro, apenas vê através de tudo. Frank explica que ontem à noite previu que eles chegariam e com a ajuda de seu poder viu o assistente Andy lendo a carta e a investigadora Catherine arrumando seu guarda-roupa. O investigador se acalma e convida Frank a anotar o número do bilhete de loteria ganhador de hoje. Frank escreve mentalmente o número do bilhete, dizendo a si mesmo que antes que o tempo volte, ele apenas verá o resultado da loteria. Catherine pergunta a Frank por que ele não comprou todos os bilhetes premiados e ficou rico. Frank diz que isso criaria um efeito borboleta, acrescentando que se os números não batessem, ele simplesmente se mataria. Catherine fica tensa novamente e Andy acalma dizendo que ainda haverá loteria naquela noite. Andy volta ao assunto e pede a Frank que fale sobre os acontecimentos que aconteceram na academia. Frank mergulha nas lembranças e diz que não era uma academia, mas sim um hospital psiquiátrico. Ele acrescenta que tudo aconteceu muito rapidamente, pois os andares e a sala foram ficando cada vez maiores e eles nem perceberam como todo o prédio foi parar dentro do hospital. Frank continua a história concentrando-se mentalmente apenas no que teve que enfrentar, sem mencionar o bisturi, pois ele pode guardar segredos úteis. Ele acrescenta que tudo aconteceu exatamente como aconteceu por causa da fragilidade de suas forças, já que ele só conseguia olhar as situações individualmente após escolher um caminho. Acrescenta que em apenas um dos desfechos, apesar das grandes perdas, esperava-se que fossem resgatados, enquanto em outros eram constantemente apanhados e desmembrados por uma enfermeira. Ele também diz que, pelas suas contas, eles encontraram cerca de 10 criaturas diferentes neste hospital. O assistente Andy e a investigadora Catherine ficam surpresos com isso e dizem que nunca houve um único precedente no mundo inteiro em que houvesse mais de 10 criaturas em um só lugar. Ela acrescenta que tudo acontece devido ao desejo de todas as entidades de se fundirem com o nosso mundo enquanto podem existir juntas, razão pela qual o canibalismo é frequentemente comum entre elas. Ela acrescenta que suas palavras poderiam ser verdadeiras se a entidade tivesse um líder muito forte que os mantivesse em todos os lugares. Catherine conclui que, a julgar por suas palavras, Frank ainda não entende a essência da existência de criaturas sobrenaturais. Frank observa que a ignorância não é um obstáculo à existência, ao contrário da arrogância. Catherine bufa de desgosto e o assistente de Andy o convida para ir junto com eles. Sem pensar duas vezes, Frank se levanta e concorda, indo em direção à saída do apartamento. Uma hora depois, o carro com os heróis para em um local discreto. O assistente da investigadora Catherine, Andy e Frank, saem do carro e se aproximam de um prédio que parece abandonado. Frank segue seus convidados e reflete que outros espers precisam de condições especiais que lhes permitam ver as entidades vizinhas. Ele se aproxima da porta da frente e expressa profundas esperanças pela organização, pedindo mentalmente que não o decepcione. Uma vez dentro da organização, Frank fica surpreso ao ver que sua base fica no subsolo e o prédio acima serve apenas como cobertura. Frank ouve uma conversa com um funcionário que passa e diz que não pode pedir dinheiro emprestado. Ele consegue ouvir o resultado da conversa do homem, que finalmente concorda em emprestar uma pequena quantia ao amigo. Além disso, ao passar pelos escritórios, ele percebe como um dos funcionários toca acidentalmente em sua colega ao derramar água nela.
Os colegas começam a brigar por causa desse incidente e fazem barulho por todo o escritório. Entrando na sala de descanso, Frank se senta em uma cadeira, dizendo que o clima na organização é bastante alegre. A investigadora Catherine pede a Frank que espere aqui, convidando sua assistente para acompanhar as instruções até o escritório principal. Assim que eles saem, Frank observa que graças à adoção de poderes e de um bisturi, sua capacidade de percepção aumentou. Ele entende que seus sentidos se tornaram mais aguçados e seu alcance se tornou mais amplo, mas ele ainda não consegue entender o tamanho desta base subterrânea. Ele decide seguir seus companheiros recentes e fixar seu olhar sobrenatural em Catherine. Catherine de repente se vira, sentindo uma presença sobrenatural e olhando em volta com atenção. O conselheiro Andy fica surpreso com o comportamento dela e pergunta o que aconteceu, se houver algo incomum. Frank lamenta não ter conseguido segui-los, mas observa que as habilidades de Catherine são de um nível excelente. Enquanto isso, no escritório do diretor, o presidente Jason Todd pergunta a Catherine quem mais sabe sobre as habilidades de Frank, ao que ela diz que além de seu amigo e da organização, ninguém sabe disso. O presidente diz que as habilidades de Frank o preocupam, pedindo-lhe que instale adicionalmente um carrinho atrás do amigo de Frank, Marty. Jason olha para o bilhete de loteria que lhe entrega e pergunta se é ganhador. O presidente examina o bilhete, perguntando-se se Frank realmente adivinhou os números ou se alguém o ajudou. Depois de pensar um pouco, o presidente diz que gostaria de ver do que Frank é capaz. O presidente fala com a investigadora Catherine, perguntando se ela acha que Frank é um mentiroso com base em sua experiência como Esper Sênior. Catherine diz que eles não têm evidências de sua falta de habilidade, então mesmo que ele esteja mentindo, ele é definitivamente um profissional nisso. O presidente Jason fica surpreso ao ver que ninguém, exceto ele, duvida das habilidades de Frank. Porém, a investigadora Catherine convida Jason Todd a confiar em sua intuição feminina. O presidente diz que eles ainda descobrirão a verdade sobre as habilidades de Frank esta noite e pergunta ainda sobre as 10 entidades no hospital das quais Frank falou anteriormente. A investigadora Catherine diz que, a julgar pela história de Frank, havia apenas 2 entidades no hospital. Caso contrário, Frank já estaria morto há muito tempo. Catherine diz que a primeira entidade é uma ex-enfermeira de hospital que só conseguia matar uma vítima por vez com um longo intervalo entre os ataques, por isso foi atribuída a ela uma 5ª classe de perigo. A segunda entidade no hospital foi o demônio mergulhando no último sono, ao qual foi atribuída a 4ª classe de perigo, pois poderia colocar várias pessoas no sono ao mesmo tempo. A investigadora Catherine resume seu relatório dizendo que todo o território recebeu uma 4ª classe de perigo. A investigadora Catherine diz que é aqui que terminam todas as informações que ela sabe sobre o incidente e ela não tem nada a acrescentar. Jason pondera o relatório de Catherine, maravilhado com o fato de que um demônio pode matar com a ajuda dos sonhos. Catherine diz que se até mesmo um leigo completo como Marty pudesse sobreviver, não seria difícil para um Esper sair do sono. O presidente pede para trazer Frank, dizendo que quer vê-lo com os próprios olhos. A investigadora Catherine mostra preocupação, sugerindo que Frank pode fazer algum truque estranho, perguntando se seria melhor mandá-lo ao líder do esquadrão. Jason Todd responde que os comandantes e seu vice não estão na base agora porque foram rastrear a entidade semelhante a uma cabeça. A investigadora Catherine pergunta se eles vão se matar nesta missão. O presidente Jason diz que o comandante chamado Brad e seu segundo em comando, Edward, têm uma espécie de rivalidade. No entanto, ele está confiante de que eles formam uma boa equipe, apesar do relacionamento estranho. Depois de algum tempo, Catherine chega até Frank com um dispositivo que determina o nível de confusão mental. Ela diz que todos os recém-chegados à organização devem fazer este teste, com o qual Frank concorda sem hesitar com a mão. O que ele fará se uma forte entidade sobrenatural estiver desenfreada na cidade? Ela oferece a Frank opções de fuga, resgate de feridos ou luta contra um monstro perigoso. Sem pensar 2 vezes, Frank responde que escolherá lutar contra uma entidade de outro mundo. Catherine olha para as leituras do aparelho e percebe que ele está dizendo a verdade. Estou surpreso que Frank esteja pronto para se sacrificar. Frank motiva mentalmente sua resposta dizendo que despreza essas entidades, então tentará matá-las repetidas vezes até apagá-las da face da Terra. Catherine descreve uma situação hipotética em que entidades sobrenaturais superaram a humanidade e Frank tem a chance de se juntar a elas, perguntando se ele irá para o lado do inimigo. Frank responde sem hesitação que nunca passaria para o lado de criaturas de outro mundo. A investigadora Catherine fica muito surpresa com a resposta, não acreditando no que ouve.
Ela esclarece sua pergunta dizendo que Frank pode receber poder e proteção ilimitados para ele e seus entes queridos. Frank ainda diz a ela calmamente que nunca passaria para o lado do inimigo. Catherine pergunta a Frank se sua decisão mudará se sua família estiver sob ameaça, ao que ele responde que não tem família nem amigos. O investigador pergunta a Frank sobre seu relacionamento com Marty, ao que ele novamente diz que não tem amigos. A investigadora Catherine faz uma última pergunta a Frank, perguntando o que ele fará quando se tornar um Esper. Frank diz a ela que destruirá todas as criaturas de outro mundo na Terra. Catherine lembra que os participantes anteriores não responderam tão claramente quanto Frank, mostrando um alto grau de perversidade e egoísmo. A maioria dos sujeitos admitiu que sentia simpatia pelas criaturas de outro mundo e queria mergulhar o mundo no caos. Comparado a esses concorrentes, Frank é um guia moral até para ela. Ela admite para si mesma que há muito tempo não conhece uma pessoa que se preocupe com outras pessoas. Catherine termina manipulando o dispositivo, verificando se há danos. Enquanto isso, Frank está imerso em seus pensamentos, prometendo a si mesmo não apenas destruir todas as criaturas de outro mundo, mas também se vingar de sua amada esposa. Ele diz a si mesmo que sua esposa não pode morrer tão facilmente, pois ela deve sentir tudo que ele passou multiplicado 1000 vezes. Depois de concluir o teste, a investigadora Catherine leva Frank ao escritório do presidente Jason Todd. Ela lhe dá os resultados do teste e ele cumprimenta Frank educadamente. Jason se apresenta e convida Frank para se sentar, estudando cuidadosamente os resultados do teste. Olhando para cima, ele percebe que Frank já se sentou à mesa sem esperar pelo convite do presidente. Frank aceita o convite do presidente após o fato, examinando cuidadosamente seu interlocutor. Jason Todd fica surpreso com o resultado do teste, caso haja um relatório adicional. Ele tira os óculos para ter certeza de que seus olhos não o estão enganando desta vez. Ele dá uma rápida olhada na investigadora Catherine, sem acreditar que ela tem uma tatuagem na coxa. Depois de se acalmar e colocar os óculos no estojo, ele se vira para Frank, examinando-o cuidadosamente. Ele aperta a mão de Frank com as duas mãos, dizendo que ele é apenas um anjo e está se oferecendo para ingressar na organização. Frank responde que eles não têm para onde correr, pois podem conversar após o resultado da loteria, perguntando-se mentalmente se isso é um teste. O presidente observa para si mesmo que Frank não caiu nesse truque, o que significa que ele terá que agir de forma diferente e pergunta a Frank se há uma limitação em suas habilidades. Frank responde que no hospital ele estava constantemente entre o passado e o futuro, vivenciando constantemente as adversidades da morte e do renascimento como se pudessem durar para sempre. Frank acrescenta que o futuro é apenas uma cena que ele pode reescrever como quiser. A investigadora Catherine e o presidente Jason ficam surpresos com a determinação de Frank, mas decidem não dizer nada. O presidente afirma que neste momento o comandante do destacamento e o seu vice, que pertence ao segundo escalão, são considerados os mais capacitados da organização. De repente, um assistente entra correndo no gabinete do presidente e diz que aconteceu um acontecimento terrível. Ele diz que o vice-comandante do esquadrão nomeou Edward, deixando a investigadora Catherine e o presidente em um choque incrível. Frank se pergunta mentalmente o quão forte era a habilidade de Edward desde que ele foi classificado como segundo posto, dizendo que gostaria de ganhar seus poderes. A assistente conta que Edward encontrou uma entidade perigosa localizada na periferia da cidade. Ele acrescenta que enquanto tentava lidar com ela, outro o atacou do nada. Baseado na história do assistente, devido ao efeito surpresa, as entidades conseguiram derrotar Edward e matá-lo. O presidente Jason fica furioso e pergunta ao seu assistente como eles não puderam conhecer outra entidade. Ele admite com medo que depois de realizar uma operação de reconhecimento naquela área, não detectaram mais nenhuma entidade. O presidente pergunta onde Brad está agora, ao que ele responde que sua equipe já está a caminho do prédio abandonado. O presidente pede ao assistente que acompanhe Frank até a sala de descanso, ordenando que a investigadora Catherine o siga. Frank se levanta calmamente de sua cadeira e segue o assistente, ouvindo atentamente as conversas ao redor. Ele consegue ouvir que a organização irá preparar 10 incensos e 3.000 moedas. O personagem principal lembra que viu todos os desenvolvimentos da organização no fórum, mas nunca os encontrou pessoalmente. Ele lembra que as moedas, ou melhor, o aço com que são feitas, podem servir como um bom condutor de energia espiritual. Por isso é a partir delas que são feitas todas as ferramentas necessárias para combater as criaturas do outro mundo. Ele também lembra que o incenso é necessário para limpar a sujeira e ajudar a trazer um Esper perturbado aos seus sentidos.
Frank reflete sobre o fato de que mesmo a primeira organização pode morrer facilmente quando confrontada com apenas duas entidades. No entanto, ele rapidamente lembra que a enfermeira também era uma forte adversária que não podia ser penetrada com armas convencionais. Frank observa que, vista de fora, toda essa situação parece desesperadora. Em sua opinião, as pessoas podem permanecer para sempre em uma posição perdedora devido à fraqueza do corpo e do espírito. Frank se levanta e diz às pessoas que estão saindo para não se preocuparem ou se preocuparem. Ele nocauteia o auxiliar, dizendo que ele não ficará tão fraco e tentará inclinar a balança para o seu lado. Vestido de assistente, o personagem principal decide fazer um reconhecimento e saber mais sobre a organização. Frank caminha cuidadosamente pela organização, ouvindo fofocas e funcionários perturbadores. Frank ouve conversas de que Edward estava insatisfeito com o fato de Brad ter recebido o título de time mais forte, apesar do fato de que sua capacidade de alcançar a sorte eterna não pode ser comparada às habilidades de Edward. Ele também ouve que Edward não tinha igual em força na organização e sua perda parece para as pessoas algo incrível e impossível. Frank está interessado nas habilidades de Brad, dizendo mentalmente a si mesmo que manipular a sorte é uma habilidade muito útil. Funcionários contam que durante uma das competições no passado, Edward não conseguiu usar toda a sua força devido a problemas de saúde e Brad aproveitou-se disso. Apesar dos problemas de saúde, Eduardo não cancelou a competição, já que numa batalha real a entidade não o teria poupado. Frank admite para si mesmo que os rumores se espalham com uma rapidez incrível. Um dos funcionários liga para Frank e diz que uma reunião de emergência está prestes a começar. Todos os outros funcionários correm para a sala de conferências e Frank expressa a esperança de que haja informações mais interessantes na reunião. Aproveitando seu disfarce, Frank entra silenciosamente no corredor e decide ouvir os alto-falantes em silêncio. A fumaça espessa do cigarro começa a encher a cadeira do presidente Jason Todd. Frank fica surpreso que alguém se permita fumar tanto em tal momento. Ele decide olhar a origem da fumaça e encontra o líder do esquadrão Brad sentado em um canto. O líder do esquadrão, Brad, com voz pesada, pronuncia o nome de Edward e Frank percebe uma grande quantidade de pontas de cigarro espalhadas, sugerindo que eles tinham um relacionamento bastante próximo. O presidente Jason aponta para a tela atrás dele, dizendo que ela representa uma entidade de codinome Bracken. Ele acrescenta que com base nas informações recebidas, esta entidade possui incrível velocidade, força e capacidade de se esconder nas sombras. O presidente enfatiza que esta entidade pode se dissolver no espaço e é por isso que Edward não poderia infligir nenhum dano a ela. Porém, a entidade, aproveitando-se de seus incríveis poderes, tratou-o de forma cruel. O presidente continua a história dizendo que o esquadrão de Brad rapidamente lidou com a primeira entidade, mas depois recuou porque não tinha força suficiente para derrotar Bracken. O presidente diz que eles reunirão todos os seus recursos e forças para vingar Edward. Ele acrescenta ainda que em meio a todas essas adversidades, podem parabenizar Brad pela promoção ao terceiro posto, o que significa entrada no topo dos Spurs. Funcionários próximos ao mercado sussurram sobre como não existe nenhum Esper com tal classificação em nenhum país do mundo. Frank reflete sobre o fato de que apenas 41% daqueles com poder foram capazes de despertar suas habilidades e se pergunta se a habilidade de Brad de manipular a sorte ajudou Brad a alcançar o terceiro posto. Brad se levanta, deixando um rastro de pontas de cigarro atrás de si, sem demonstrar interesse em sua promoção. Ele verifica os bolsos, tira um maço vazio de cigarros e sacode-o. Certificando-se de que está vazio, ele se vira e pergunta aos presentes se eles têm cigarros. O presidente Jason Todd diz a ele que ele é um Esper de terceiro escalão, o que significa que em breve será responsável por proteger a cidade das entidades. Vendo que Brad não o está ouvindo, ele levanta a voz, exigindo que ele recupere o juízo. Porém, Brad simplesmente se vira e sai, dizendo que vai comprar alguns cigarros. O presidente bate com o punho na mesa, mandando-o voltar e perguntando se quer se vingar deles. Brad congela no lugar e, sem se virar, pergunta ao presidente se eles conseguem se vingar. Entendendo o que Brad queria dizer, o presidente coloca a mão na testa de forma deprimente e fica em silêncio por um tempo. Depois de alguns segundos, ele tira um maço de cigarros do bolso e joga em Brad, dizendo-lhe para usá-los. Brad se senta e pega um cigarro, perguntando ao presidente quando começou a fumar, ao que recebe apenas um pedido para não fazer perguntas. Frank observa Brad com interesse, notando que ele está calmo e reservado mesmo após a morte do amigo e não dá sinais de turvar sua mente. De repente, o assistente de Frank, que havia sido nocauteado antes, irrompe na sala de conferências.
O presidente bate o punho na mesa exigindo silêncio e pergunta ameaçadoramente ao assistente sobre o que aconteceu com ele. O auxiliar responde que a pessoa que ele trouxe para a sala de descanso nocauteou e fugiu levando seu uniforme. O presidente exige que seja declarada total prontidão e que o Frank fugitivo seja encontrado. Frank percebe que o assistente acordou rapidamente, dizendo a si mesmo que precisaria melhorar sua técnica. Porém, enquanto pensa, Frank não percebe que já o identificaram e apontaram uma arma para ele. O presidente diz a Frank que é melhor para ele nem saber o que o espera ao atacar o investigador, Brad. Porém, não presta atenção em Frank, então se aproxima dele com calma. Ele se senta e pergunta a Brad se ele quer trazer seu amigo de volta à vida. Brad responde que Frank não deveria fazer piadas sobre os mortos naquele momento e irritá-lo. Brad olha severamente para Frank, que percebe mentalmente que ele emite uma aura muito forte. Frank diz que ele está falando sério e pergunta novamente se ele quer seu amigo de volta. O presidente Jason Todd diz a Frank que ele está cercado e pergunta o que ele quer dizer. Brad gesticula para que os funcionários usem suas armas e diz com tristeza que os mortos não podem ser trazidos de volta. Ele diz a Frank que pode estar com raiva dele, mas suas palavras lhe deram esperança, perguntando se ele realmente poderia ressuscitar seu amigo. Frank diz a Brad que ele precisa saber onde e quando seu amigo morreu e a que distância ele estava dele. Brad conta que foi carregado para as montanhas perto da cidade, lamentando não estar mais perto daquele lugar. Ele expressa confiança de que se estivesse mais próximo, seu amigo definitivamente teria permanecido vivo. Frank diz que já chega e pede a Brad que lhe dê a mão para que ele lhe mostre seu segredo. Brad pergunta a Frank o que ele quis dizer com sua promessa de ressuscitar seu amigo. Frank diz a Brad que ele não pode ressuscitar seu amigo aqui e agora. No entanto, Frank acrescenta que pode voltar no tempo para evitar a morte de Edward. O presidente Jason Todd especula que isso é algo mais do que ressuscitar os mortos e sugere que Frank está blefando. Brad pergunta a Frank por que ele é tão legal e de onde ele tira seus poderes. A investigadora Catherine relembra a história de Frank de que no hospital ele se movia entre o passado e o futuro, preso em um ciclo interminável de morte e renascimento. A frase de Frank surge diante de seus olhos sobre como ele pode mudar o futuro e ela percebe que o poder de Frank é a viagem no tempo. Enquanto isso, Frank diz a Brad que voltará no tempo e lhe enviará uma mensagem de que Edward está em perigo, mas ele precisa encontrar uma palavra-código para que Brad do passado acredite nele. Frank pergunta a Brad se ele está pronto para tentar confiar-lhe esse segredo. Brad diz que não tem nada a perder e lhe dá seu número, acrescentando que terá que encaminhá-lo por telefone, pois sofre de cretinismo topográfico. Brad também afirma que revelará um segredo que por muitos anos ficou apenas entre ele e Edward. Brad reúne forças e admite que durante a disputa pelo título de melhor Esper envenenou o amigo para vencer. Todos os presentes ficam profundamente chocados com o que ouvem, congelando de surpresa. O presidente admite que nunca teria pensado em tal coisa, perguntando a Brad como ele se atreveu a fazer tal coisa. Brad tenta se justificar começando a contar a história, mas rapidamente muda de ideia. Frank diz a Brad que tal revelação será suficiente e com certeza funcionará na hora certa. Frank vira-se para todos os presentes e diz que podem ignorá-los e continuar a reunião. Brad diz a Frank que todos estão esperando seus próximos passos quando ele retornar ao tempo. Frank diz que não poderá voltar no tempo agora e que eles terão que esperar um pouco mais. O presidente grita com Frank e Brad, mandando-os ir para a sala de isolamento e conversar lá sem interferir na reunião. Brad olha ao redor da sala de conferências e se volta novamente para Frank, apontando o dedo para a porta, convidando-o a segui-lo. Uma vez na ala de isolamento, ele diz a Frank que o presidente está preocupado com ele, então ele não deveria levar isso a sério. Ele admite para si mesmo que o retorno de seu melhor amigo depende apenas de Frank, por isso precisa ser o mais cuidadoso possível. Frank pergunta a Brad sobre as habilidades de seu melhor amigo Edward e pede que ele conte mais sobre elas. Brad silenciosamente tira um cigarro e acende-o lentamente com um isqueiro, dando uma tragada vagarosa. Brad formulou seu pensamento e disse que a força de Edward é a supervelocidade, por isso ele tem uma grande vantagem durante a batalha. Várias horas se passam durante uma longa conversa e o sol começa a se pôr. A investigadora Catherine e o presidente Jason Todd invadiram o centro de detenção de Frank e o acusaram de não acertar nenhum dos números do bilhete de loteria. Eles dão a Frank uma comparação entre os números corretos dos bilhetes e os números que ele escreveu e se oferecem para ver por si mesmo. Brad olha para Frank desapontado e diz que ele não deveria ter zombado dos mortos. Afinal, Frank examina cuidadosamente o número do bilhete vencedor e pergunta ao investigador se é realmente genuíno.
A investigadora Catherine diz a ele que os números dos ingressos são reais, perguntando por que ele os enganou antes, dizendo que os previu. Em resposta à acusação, Frank calmamente tira do bolso o bisturi, brilhando com aço brilhante. Ele se levanta e avisa a todos os presentes que agora é hora de trabalhar. Seus interlocutores entendem mal as intenções de Frank e se preparam para atacar, exigindo que ele largue o bisturi. Aproveitando-se da confusão, Frank bate na cabeça com um bisturi, matando-se instantaneamente. Voltando no tempo, ele imediatamente escreve o número do bilhete vencedor em um pedaço de papel. Sem mais incidentes, ele é entrevistado pela investigadora Catherine e sua assistente segue até a organização. Chegando ao escritório da organização, Frank avisa aos companheiros que um dos funcionários agora atenderá a ligação. Depois de alguns segundos, o funcionário pega o telefone e inicia uma conversa familiar sobre como não empresta dinheiro. Caminhando mais, ele conta aos companheiros que um dos funcionários decidirá agora pedir dinheiro a um colega que passa. Tudo acontece exatamente como ele diz e isso acaba causando uma forte impressão na investigadora Catherine. Ela se vira para Frank e pergunta se ele previu tudo isso com antecedência. Frank vai mais longe e se aproxima das portas, avisando antecipadamente que atrás delas há uma sala de recreação. Ao entrar, ele tira xícaras dos armários e prepara o chá, entregando-o ao investigador e conselheiro. A investigadora Catherine adivinha corretamente que Frank já esteve aqui antes e faz uma pergunta direta. Porém, Frank silenciosamente tira o açúcar e coloca 5 cubos no copo da investigadora Catherine, já tendo se lembrado disso da última vez. O personagem principal repete que pode ver o futuro e diz que o presidente agora está livre e pronto para recebê-los com relatórios. Enquanto isso, Brad está dirigindo rapidamente para sua missão quando de repente ouve alguém ligando para ele. Ele rapidamente pega o telefone e pergunta quem está ligando para ele naquele horário. Frank diz a Brad que em meia hora seu melhor amigo Edward morrerá, e ele se vira, seu rosto mudando de medo. Brad pergunta a Frank quem ele é, ao que ele responde que pode prever o futuro e pede que ele vá até Edward o mais rápido possível, caso contrário ele morrerá novamente. Brad diz que não conhece nenhum Frank, enfatizando que agora não é hora para piadas, ao que conta a história de como envenenou Edward durante uma competição de times. Brad pergunta surpreso a Frank como ele sabe disso, enfatizando que nunca contou a ninguém sobre isso antes. Frank diz a ele que no prédio onde Edward está lutando há outra entidade que irá atacá-lo inesperadamente e matá-lo. Brad pisa no acelerador e corre a toda velocidade para ajudar seu amigo. Frank desliga, dizendo mentalmente que agora a vida de Edward está apenas em suas mãos. Enquanto isso, a investigadora Catherine traz um sensor e se oferece para fazer um teste de névoa mental. Mentalmente, ela decide ter certeza de uma vez por todas se Frank a está enganando ou não. Frank calmamente coloca a mão no sensor e diz que está pronto para começar, fazendo com que Catherine faça perguntas sobre quando ele teve tempo de se preparar. Catherine começa a fazer a primeira pergunta, mas seu amigo a interrompe no meio da frase, respondendo que aceitará a briga. Catherine fica muito surpresa e Frank continua a prever suas perguntas e a respondê-las imediatamente. O personagem principal responde a terceira pergunta, repetindo mais uma vez que se acontecer com a primeira, destruirá todos eles. Depois de responder a todas as perguntas, Frank se levanta da mesa e diz que o interrogatório acabou, deixando a investigadora Catherine atordoada por algum tempo. Depois de algum tempo, Frank entra na sala do presidente e diz que superou todas as suas expectativas, pedindo-lhe que prove que pode realmente prever o futuro. Frank diz que não há um único Esper na Terra que possa competir com ele em força. O presidente se volta para a investigadora Catherine pedindo os resultados dos testes, mas ela permanece distraidamente em silêncio. A investigadora Catherine diz que não escreveu o relatório porque o próprio Frank fez e respondeu a todas as perguntas, enquanto o aparelho não percebeu a presença de sujeira ou sinais de mente turva. Frank pensa mentalmente que precisa mostrar pelo menos algum ponto fraco em sua capacidade de convencê-los. Frank admite que, apesar da oportunidade de observar o futuro sem impedimentos, para reiniciar ele precisa pagar um preço alto, ou seja, turvar a razão. O personagem principal explica que não pode prever por muito tempo, caso contrário terá que pagar caro por isso, acrescentando que por isso precisa ingressar na organização para manter seu estado mental em ordem. O presidente reflete sobre o que Frank disse, observando que há alguma lógica nisso. Ele pergunta a Frank o que ele espera de trabalhar aqui, acrescentando que a terapia é obrigatória para todos os Espers. Frank diz que precisa do salário de um Esper de segunda categoria, além de bônus e incenso todos os meses, acrescentando que para sua capacidade de trabalhar o dinheiro desempenha um papel decisivo.
O presidente responde que se Frank puder provar que ainda tem habilidades, ele providenciará tudo isso. Frank diz que o presidente parece nunca compreender a importância de antecipar o futuro. Ele acrescenta que preparou o presente para que ninguém mais tivesse essas dúvidas. O presidente cautelosamente pede a Frank que observe mentalmente que ele não gosta da direção que esta situação está tomando. Frank afirma claramente que preparou a vida de Edward como um presente para a organização. O presidente da infidelidade lê a intenção de Frank e pede-lhe que não o ameace com a vida de Edward. Frank sugere ligar para Edward agora mesmo para ter certeza de que suas palavras são verdadeiras. A conversa dos heróis é interrompida por Brad, que corre para a sala do presidente, provocando-o a gritar. Ele pergunta ao presidente onde um homem chamado Frank está agora. O presidente, confuso, pergunta o que ele está fazendo aqui, lembrando-lhe que ele e Edward tinham uma missão conjunta. Brad responde que Edward ficou gravemente ferido e agora está no hospital, perguntando novamente onde Frank está. Catherine agarra Frank pelo ombro e pergunta o que ele fez com Edward. Edward nota mentalmente que, aparentemente, Brad quase conseguiu salvar seu amigo. O presidente diz a Brad que Frank está bem na sua frente, acrescentando que já havia falado sobre um determinado presente. Ele olha severamente para Frank e pergunta se este é realmente seu presente. Brad alegremente se aproxima de Frank, olhando para ele. Ele abraça Frank com força, dizendo que está muito grato a ele por salvá-lo, acrescentando que se não fosse por Frank, Edward definitivamente não estaria vivo. Olhando para os rostos surpresos da investigadora Catherine e do presidente, Frank pergunta se eles estão satisfeitos com seu presente. Depois de algum tempo, ele volta seu olhar para Brad e pede para ele não apertá-lo com tanta força. A investigadora Catherine não sabe como Frank conseguiu salvar a vida do melhor Esper com apenas um telefonema. O presidente diz que se Edward foi salvo por causa da denúncia de Frank, então seus poderes se tornaram extremamente importantes e pede à investigadora Catherine que leve Frank para a sala de descanso. Ele pede a Brad para ficar, então sussurra para Frank que o encontrará um pouco mais tarde. Depois de algum tempo, a investigadora Catherine senta-se com Frank no banheiro, pensando que ele adivinhou suas habilidades e descobriu sua tatuagem. Captando o olhar de Frank, ela se pergunta mentalmente por que ele estava olhando para seu pescoço. Enquanto isso, Frank reflete sobre o fato de o pescoço da investigadora Catherine ser tão longo e branco como o de sua esposa, lutando contra a vontade de cortar sua garganta, mas ele rapidamente muda para pensamentos sobre como sua esposa irá sangrar. Depois de algum tempo, Brad entra no banheiro e pede à investigadora Catherine que os deixe em paz. A investigadora Catherine sai da sala com medo, surpreendendo Brad com seu comportamento. Brad sorri amplamente para Frank e pergunta se ele contou a mais alguém que envenenou Edward. Frank fica mentalmente surpreso porque o presidente ficou cauteloso quando descobriu e viu suas habilidades em ação, mas Brad não se importa com tudo isso e está apenas preocupado em manter o segredo. Ele diz a Brad que isso permanecerá apenas entre eles e Brad dá um suspiro de alívio. No entanto, Frank acrescenta imediatamente que esta não é uma informação precisa, confundindo Brad. Ele diz que Frank precisa ingressar na organização, oferecendo-se para trabalhar com ele. Frank diz que fará isso e manterá o segredo de Brad em segredo por 100 moedas. Brad chama esse valor de roubo, dizendo que Frank ainda nem está no time, ao que o personagem principal responde que agora o preço do serviço aumentou para 200 moedas. Brad diz que desiste, acrescentando que está em dívida com Frank por sua ajuda e, infelizmente, parte com 200 moedas. Depois de algum tempo, Frank, Catherine e Brad vão ao escritório do presidente. Brad pergunta a Catherine se ela pode lhe emprestar algumas moedas. Catherine responde com raiva que o salário dele é 4 vezes maior que o dela, então ela não vai emprestar nada a ele. E Frank nota mentalmente que ele deveria ter ordenhado Brad e não ter levado tudo de uma vez. Enquanto isso, começa a etapa final do sorteio e os apresentadores começam a girar o tambor. Frank adivinha o número do bilhete premiado e Brad o abraça alegremente e diz que a partir de hoje ele é seu irmão. O presidente grita com Brad, dizendo que as habilidades de Frank estão afetando negativamente sua sanidade, então não deveriam ser desperdiçadas com tais bobagens. Jason Todd diz que está convencido de que Frank tem poderes, então todos manterão isso em segredo dos outros. Ele convida formalmente Frank para ingressar na organização, acrescentando que todas as suas demandas serão atendidas. Frank concorda e Brad pergunta ao presidente como ele manterá os poderes de Frank em segredo, ao que ele responde que será incluído no registro de Esper sob o título de ultra-secreto. Frank recebe o profeta do indicativo e se alegra mentalmente porque,
com os recursos da organização, está um passo mais perto de sua vingança. Brad pergunta ao presidente se ele tem medo de que Frank seja levado embora se descobrirem sobre seu poder. Ele também está interessado em saber por que Frank foi adicionado ao registro, mas não está, além de indignado com o fato de Frank ter se tornado imediatamente o primeiro do quinto posto. O presidente responde que agora o número de incidentes estranhos no mundo aumentou, então Frank foi autorizado a superar todos eles, expressando confiança de que mesmo que Frank decida deixá-los, seus méritos e contribuição para a preservação do mundo permanecerão para sempre com eles. Ele também acrescenta que o amigo de Frank, chamado Marty, também será aceito na organização, já que eles sobreviveram juntos aos acontecimentos no hospital. Mentalmente, ele acrescenta que isso deve aproximar Frank da organização e, em caso de emergência, fazer o seu favor. A investigadora Catherine acrescenta que a habilidade de Frank às vezes tem manifestações excessivamente obscenas. O presidente expressa a confiança de que tudo dará certo, acrescentando que Frank se tornará mais firme graças ao seu trabalho na organização. As palavras do presidente são uma expressão mental de insatisfação com o fato de estarem aceitando a equipe de Marty. O presidente volta sua atenção para Brad, pedindo-lhe que descreva com mais detalhes a entidade que enfrentaram. Brad sugere que este monstro foi criado pelo homem, acrescentando que infelizmente ele não possui evidências suficientes. Ele diz que a entidade consistia inteiramente em algo semelhante a fumaça ou outra substância, acrescentando que durante a batalha ele se comportou de maneira muito humana. Brad acrescenta que só por sorte conseguiu evitar os golpes fatais. Segundo ele, o comportamento da entidade era estranho porque ela se movia constantemente como água e no momento em que Brad tentou atacar, ele recuou, como se esperasse por isso. Brad também tira cartas de espadas, acrescentando que a encontrou no local da batalha. Frank pergunta a Brad se esta carta foi criada pela entidade ou se a entidade a usou durante a batalha. O presidente diz que se o monstro deixou um mapa, então provavelmente era um Esper, o que significa que eles se depararam com um inimigo que nunca havia sido visto antes e atrás do qual um grupo inteiro poderia estar. Jason conclui que a situação é muito complicada e diz que é necessária uma investigação mais profunda, após a qual ele ordena que a investigadora Catherine mostre a Frank como tudo funciona. Depois de algumas horas no mercado, ele volta para casa e se senta no sofá na companhia de sua esposa de outro mundo. Ele olha para sua nova identificação de agente e tira um monte de moedas da bolsa. Ele examina a moeda, imaginando que ela poderia valer milhões no mercado negro. Frank observa que o Capitão Brad ganhou um bom dinheiro, acrescentando que se ele não fosse um Esper, teria que negociar algo mais interessante. Frank observa que em vez de chantagem, ele agradeceu por salvar Edward, chegando à conclusão de que existe uma forte ligação entre eles. Depois disso, ele pensa em como pode lucrar com essas moedas. Frank começa a analisar suas opções, pensando em comprar uma armadura, mas recusa porque a chance de morrer já é muito alta. Ele começa a pensar em armas, mas também recusa, decidindo que um bisturi é suficiente para ele. O personagem principal entende que na verdade não precisa de uma arma capaz de atacar no local, mas sim que seja leve, ergonômica e afiada para penetrar na defesa do inimigo. Ele olha para o bisturi dizendo que é perfeito, embora claramente não seja Excalibur. Frank decide que precisa encomendar uma arma como um bisturi que possa facilmente disfarçar um objeto comum. Ele também acha que o restante das moedas pode ser vendido no mercado negro por muito dinheiro e ficar rico. No entanto, seus pensamentos são interrompidos por uma batida repentina na porta e ele olha surpreso. Frank entende que se fosse Marty ou alguém da organização, eles definitivamente teriam ligado para ele antes de chegar tão tarde. Ele decide se aproximar da porta e olhar pelo olho mágico para identificar antecipadamente seu convidado. Olhando dentro do buraco, ele encontra um olho vermelho emitindo um brilho misterioso. A visão de Frank fica turva e ele perde a capacidade de pensar com sobriedade, caindo no chão. Depois de um tempo, ele abre os olhos e um cheiro forte de podridão enche seu nariz. Frank olha em volta e percebe ganchos, pinças e outros instrumentos médicos ensanguentados. Totalmente recuperado, ele sente pesadas correntes de metal em seu corpo e se pergunta mentalmente onde está. Ele também percebe um grande número de criaturas de outro mundo ao seu redor, observando de perto. Olhando ao redor da sala, ele descobre um homem ocupado consertando o mecanismo de moagem. Depois de algum tempo, o homem vira-se para Frank e pergunta se ele acordou. Frank estuda cuidadosamente o homem e a sala em que ele está, permanecendo em silêncio. Frank assume mentalmente que foi ele quem viu pelo olho mágico antes de seu sequestro. O homem diz que Frank acordou bem rápido,
o que significa que ele não é um novo Esper, acrescentando que infelizmente adora despedaçar esses talentos. Frank sugere que a força do homem está em seus estranhos olhos vermelhos. Com o tempo, Frank reconhece o rosto comprido de seu oponente e adivinha que ele é primo de Weiss, que já foi morto por uma enfermeira no hospital. O homem se apresenta como Dredd, dizendo que na verdade é primo de Weiss, chamando de perdedor. Ele diz que, infelizmente, começou a matar cada vez menos, acrescentando que o carro já está bastante desgastado, mas em breve ele irá consertá-lo, para que Frank não precise esperar muito. Frank pede a Dredd para consertar o carro rapidamente porque ele não gosta de perder tempo. Dredd cai na gargalhada, sem acreditar que Frank esteja de alguma forma interessado em seu trabalho. Ele acrescenta que Frank estará em um caixão antes que ele possa piscar e comece a rir novamente. Frank estuda cuidadosamente o comportamento de Dredd, lembrando que é exatamente assim que as formas descrevem a perda de sanidade entre os Spers. Frank conta a Dredd que seu irmão tentou arrastá-lo para o outro mundo agarrando-se à perna da calça com as mãos ensanguentadas e pergunta se ele sabe o que lhe respondeu. Dredd, com uma careta distorcida de raiva insana, pergunta a Frank o que ele respondeu. Frank, com um sorriso maligno, diz que esmagou a mão de Weiss, quebrando-a até o osso, acrescentando que seus gritos se tornaram um verdadeiro deleite para seus ouvidos. Dredd fica furioso, insultando Frank e dizendo-lhe que ele deveria morrer agora. Ele promete a Frank que colocará seu cadáver em um moedor de carne e o alimentará com cães vadios, perguntando se ele tem medo desse destino. Frank calmamente responde a Dredd que ele é um perdedor comum que caiu no fundo e perdeu a cabeça. Dredd xinga Frank novamente, dizendo mentalmente a si mesmo que o fará rastejar de joelhos implorando por misericórdia. Ele diz que fará Frank se arrepender de cada palavra que disse a ele e a seu irmão. Ele promete a Frank que o torturará até a morte e não deixará nenhum ferimento vivo nele. Dredd começa a examinar os instrumentos de tortura, tentando descobrir qual é o melhor. Frank observa com calma e pergunta zombeteiramente quanto tempo ele levará para escolher os instrumentos. Dredd ordena que Frank cale a boca e é dominado por um ataque mental, forçando-o a repetir essa ordem várias dezenas de vezes. Dredd pega uma pinça e diz que vai arrancar os dentes de Frank um por um, exigindo que ele implore por sua vida. Frank interrompe a exultação de Dredd e pergunta como ele quer morrer. Ele continua a fazer perguntas importantes, perguntando se Dredd quer todos os seus ossos quebrados ou simplesmente transformados em carne picada. Dredd fica brevemente desanimado com o comportamento de Frank enquanto continua a raciocinar, aconselhando-o a escolher entre decapitar ou esfolar. Ele acrescenta que não é um profissional nesses assuntos, então depois de centenas de cortes, Dredd pode já estar morto se não sangrar primeiro. No entanto, Frank expressa grandes esperanças de que Dredd seja capaz de suportar isso e sofrer por muito tempo. Dredd pergunta a Frank quem ele é, chamando-o de louco completo. Dredd começa a agitar a pinça, dizendo que é ele quem decide quem deve morrer aqui, então Frank não ousa ameaçá-lo. Frank diz a ele que ele está errado e que seu destino está em suas mãos. De repente, Frank se volta para uma das entidades do outro mundo e diz a ela que ela está aqui há meio-dia, perguntando se ela quer comer Dredd. Dredd olha para Frank sem expressão e pergunta com quem ele está falando. Frank diz a ele que ele está falando de uma entidade que veio atrás de sua alma e o espaço próximo a ele começa a distorcer. Um enorme monstro rasteja para fora do funil distorcido e Dredd olha para ele com um olhar cheio de horror. Ele se vira para Frank e grita com raiva que é tudo por causa dele, acusando-o de ser louco. Frank diz que há muitas dessas entidades aqui e ordena que todas apareçam. Alguns segundos depois, vários outros monstros invadem o mundo material vindos do espaço distorcido. Dredd olha para eles com olhos cheios de desespero e grita que tudo isso é impossível. Frank observa alegremente enquanto os monstros devoram Dredd e então se movem em direção a ele. Alguns segundos depois ele se encontra novamente no sofá, cercado por sua gentil esposa, que o cumprimenta com alegria. Frank se recosta no sofá e admite para si mesmo que ser comido vivo não é uma coisa tão ruim. Depois de algum tempo, alguém bate novamente em seu apartamento e desta vez o personagem principal decide se aproximar da porta totalmente armado. Ele pega um bisturi e segue em direção a Tver enquanto sua esposa lhe pergunta se os ossos chegaram até ele, ao que ele apenas diz mentalmente para si mesmo que um dia permitirá que ela sinta todo o seu tormento. Ele acrescenta que isso não acontecerá num futuro próximo, pois ele lhe prometeu a morte mais terrível. Pensando que um homem deve cumprir sua palavra, desta vez ele se aproxima da porta sem olhar pelo olho mágico. Dredd diz mentalmente a si mesmo que ouve os passos de Frank e começa a olhar atentamente pelo olho mágico, esperando que ele apareça na porta.
Aproximando-se, ele só consegue notar a silhueta de Frank, após o que um bisturi afiado perfura seu olho pelo buraco. Uivando de dor incrível, Dredd agarra seu olho aleijado, tentando conter o sangue que jorra. Ele grita que está com uma dor incrível e cai no chão, perdendo lentamente a consciência. Incapaz de suportar o choque doloroso, Dredd perde a consciência e cai no chão frio da entrada. Frank abre a porta e sai cuidadosamente do apartamento, decidindo arrastar Dredd para dentro e revistá-lo. Frank diz a si mesmo que não gosta de jogar trunfos, mas fica enojado quando eles são usados contra ele. Frank, na companhia de sua curiosa esposa, revista o corpo e examina todos os documentos que nele constam. Dredd tem carteira, telefone, chaves, alguns trocos e um cupom para visitar um bordel. Frank observa que essas coisas emitem uma aura estranha e pega um dos artefatos incomuns de Dredd. Ele observa que um dos objetos tem a aura mais forte e o examina com interesse. Frank coloca algum tipo de castiçal na mesa, dizendo mentalmente a si mesmo que Dredd ainda tinha algum tipo de arma, apesar de ainda ter sucumbido ao bisturi. Frank também assume que Dredd é um esper de baixo escalão, já que foi capaz de derrubá-lo com um golpe. Ao procurar no telefone de Dredd, ele se depara com um certo clube de iluminação, que é uma organização criada por espécies de pessoas cujas mentes foram distorcidas por entidades, bem como informações sobre como encomendar incenso. Lembrando-se mentalmente de que o incenso não restaura a mente do esper, mas apenas o acalma, Frank se depara com gravações de câmeras de vídeo que mostram que Dredd ordenou a entrega em seu armazém. Frank admite para si mesmo que sente pena do mensageiro que encontrou o já perturbado esper. Depois de vasculhar seu telefone por algum tempo, Frank descobre o endereço do armazém onde Dredd o mantinha. Encantado com seu raciocínio rápido, Frank agarra Dredd e o joga por cima do ombro. Depois de um tempo, Dredd recupera o juízo, olhando em volta e tentando descobrir onde ele está. Tendo recuperado totalmente a consciência, Dredd percebe que está em seu próprio armazém. Ao tentar se mover, ele percebe que seus braços e pernas estão algemados com correntes de ferro. De repente, da escuridão, alguém grita com ele, obrigando-o a prestar atenção em si mesmo. Frank termina de consertar a retificadora e diz a Dredd que ele dormiu muito. Ele decide verificar o resultado de seu trabalho e aperta o botão, acionando as lâminas da monstruosa instalação. Pergunta a Frank quem ele é, mas ele responde que foi ele quem tentou invadir ontem. Surpreso com o que viu e sem acreditar no que via, Dredd pronuncia o nome de Frank. Frank diz que acertou, acrescentando que se for um bom menino fará tudo com rapidez e sem dor. Ele se inclina para Dredd e diz que iria cortar seus olhos para não usar suas habilidades, mas quer que ele aproveite pessoalmente sua morte. Ele coloca um bisturi no olho restante de Dredd e repete que sua vida está em jogo. Dredd se justifica dizendo que nunca teve nada contra Frank e pensava que ele era apenas um novo esper, então queria que ele se juntasse ao Clube da Iluminação. Frank sarcasticamente pergunta a Dredd se ele queria matá-lo para vingar seu irmão. Dredd fica mentalmente surpreso por Frank ter descoberto seu plano de vingança, garantindo ao protagonista que nunca pensou nisso e acrescentando que não se importa com a morte de seu irmão. Frank diz que isso não vai acontecer e que ele não deveria separar a família, então ele balança um bisturi. Depois de uma fração de segundo, ele diz que simplesmente acabará com ele e desferirá um golpe rápido no corpo de Dredd com um bisturi. Dredd grita de dor, pensando mentalmente que Frank estourou suas entranhas com um golpe. Ele olha para baixo e, para sua surpresa, descobre que tal dor é causada apenas por uma pequena abrasão deixada por um bisturi de outro mundo. Ele se volta contra Frank, chamando de louco e perguntando que tipo de faca ele tem. No entanto, Frank ataca novamente, fazendo Dredd uivar novamente de dor insuportável. Frank continua a atormentar Dredd, infligindo dezenas de golpes com um bisturi, torturando seu agressor. Depois de algum tempo, Dredd implora a Frank que acabe com ele e acabe com seu sofrimento de uma vez por todas. Frank diz a Dredd que ele parece estar voltando ao normal e sugere uma sessão de perguntas e respostas. Tendo recebido o consentimento rápido de Dredd, Frank faz uma pergunta sobre para que serve o castiçal de bronze. Dredd responde que ele é necessário para se proteger contra os ataques das entidades, acrescentando que seu líder o emprestou para reduzir a influência sobrenatural sobre Dredd. Segundo ele, a vela fica encharcada de um sangue especial e quando é acesa sua luz afugenta todas as entidades, mas se houver muita entidade a vela queimará mais rápido. Frank pergunta a Dredd o quanto ele foi capaz de despertar e por que perdeu o controle no final. Dredd responde que ele despertou 20% e se tornou praticamente um esper de segunda categoria. No entanto, ele não conseguiu lidar com o fluxo aberto de energia espiritual, sua mente começou a ficar rapidamente nublada.
Frank exige que Drake lhe conte tudo sobre o Clube da Iluminação, seus membros, seu nível de despertar e suas habilidades. Drake diz que os participantes têm liberdade suficiente e não adianta esconder algo, acrescentando que sabe com certeza que o líder do clube é um esper de segunda categoria. Meia hora depois, a internet diz que lhe contou tudo, pedindo-lhe que finalmente o matasse e acabasse com o seu sofrimento. Frank diz a Drake para não ter pressa, acrescentando que ainda faltam alguns milhares de cortes a serem feitos. Drake amaldiçoa Frank, chamando-o de mentiroso, e tenta se curvar na cadeira para ficar de olho nele. No entanto, Frank se afasta, não permitindo que Drake execute seu plano e inflige vários outros golpes nele com um bisturi. Drake grita alto, enchendo todo o espaço do armazém com seus gritos de dor. Ele tem um ataque mental e começa a gritar para matá-lo agora mesmo. Drake começa a cair em um estado de transe misterioso, continuando a repetir pedidos e súplicas por morte. Seu olho começa a se mover de um lado para o outro em uma velocidade incrível e uma espuma começa a sair de sua boca. Depois de um tempo, ele fica em silêncio, para de se contorcer e congela imóvel no lugar. Frank fica surpreso que Drake de repente ficou em silêncio e decide bater nele para trazê-lo de volta ao normal. No entanto, Drake não reage. Em vez disso, seu corpo começa a ficar coberto de estranhas bolhas azuis. Depois de algum tempo, todas as bolhas estouram simultaneamente e correntes de energia azul escura começam a emergir delas. Frank sugere que Drake perdeu completamente a cabeça e ficou completamente louco. Ele admite que é a primeira vez que vê tais metamorfoses acontecerem com Esper e decide interrompê-las agora, desferindo um golpe rápido com um bisturi. No entanto, Frank inesperadamente se deixa levar e, em vez de um golpe, começa a destruir o corpo de Drake. Quando Frank volta a si, os braços e pernas de Drake caem no chão de pedra com um baque surdo. Drake continua sentado no lugar por algum tempo, fixando o olhar vazio no teto, como se não prestasse atenção ao sangue que jorra dos membros decepados. No entanto, depois de alguns momentos, sua cabeça sem vida se curva e ele para de mostrar até mesmo os menores sinais de vida. Frank examina o corpo de Drake, presumindo que ele não morreu devido à transformação e lamentando tê-lo mutilado demais. Ele decide limpar vestígios de sangue do bisturi quando de repente um som estranho atrai sua atenção. Frank se aproxima do corpo de Dreadlock e percebe que um som orgânico nojento vem de sua cabeça. Levantando a cabeça de Drake, ele descobre que seu olho restante está tentando saltar da órbita. Após alguns segundos, o olho é removido com sucesso da órbita usando tentáculos tenazes. Frank dá um pulo para trás e percebe que uma aura negra começa a emanar do olho. O olho salta para o rosto de Drake e começa a olhar ao redor com cuidado, analisando a situação. Frank observa com interesse o comportamento do olho, dizendo que isso é algo novo. Tendo notado Frank, o olhar está firmemente fixado nele, decidindo que ele se tornará sua nova presa. Depois de uma fração de segundo, o olho desvia e corre em direção a Frank, tentando diminuir rapidamente a distância. Frank tenta desviar o olho com um bisturi, mas ele se esquiva habilmente de todos os seus ataques. O olho envolve seus tentáculos em torno do antebraço de Frank e sobe mais alto em seu braço, impedindo-o de atacar. Depois de esperar um momento, o olho faz um movimento rápido como um raio, tentando atingir os olhos de Frank. Frank consegue agarrar o olho, apertando-o com o punho e tentando ver melhor seu ágil oponente. O olho aproveita a lentidão de Frank e o atordoa com seu olhar por vários segundos. Escapando habilmente do alcance de Frank, a turma corre direto para o rosto do protagonista. Frank perde a visão do olho direito e tenta recuperar o juízo. Ele agarra o olho pelos tentáculos salientes e tenta arrancá-lo com todas as suas forças, mas aparentemente não dá nenhum resultado. Depois de alguns segundos, os tentáculos do olho escorregam completamente das mãos de Frank e desaparecem sem deixar vestígios nas profundezas da órbita ocular. Há um silêncio mortal e Frank cuidadosamente tenta tocar seu olho com a mão. Porém, depois de um segundo, o olho é ativado por conta própria, levantando as pálpebras de Frank com a ajuda de tentáculos. Frank começa a sentir o olho perfurando seu cérebro com seus tentáculos, tentando controlá-lo. Frank começa a ver lentamente com seu segundo olho, mas de repente começa a falar com ele, dizendo que a dama de espadas não o enganou dizendo que Frank tem um corpo fraco. O olho diz a Frank que agora o controlará e permanecerá para sempre em seu corpo, causando uma dor incrível. No entanto, Frank apenas pergunta zombeteiramente a seus olhos se ele permitirá que ele sofra. Sorrindo novamente, o personagem principal diz ao olho que o único que vai sofrer aqui é ele. O olho diz que ele controla esse corpo e se quiser pode matar os entes queridos de Frank com as próprias mãos.
No entanto, de repente algo surpreende muitos olhos e começa a tremer de horror. Memórias de cada uma das vidas de Frank cercam seus olhos e começam a atormentá-lo. O olho entende que a alma no mercado nada mais é do que uma prisão para qualquer entidade sobrenatural. Frank diz ao olho que não está impressionado com suas habilidades, acrescentando que isso fará sentir dor e sofrimento reais. Depois de alguns segundos, o olho perde todos os seus poderes e cai no esquecimento sob a influência da consciência de Frank. O chefe recupera o controle de seu corpo e percebe que agora é o portador do olho de sangue. Ele também sente que agora pode infectar a consciência de seu oponente, levando a mais morte se ele disputar uma disputa de olhar fixo com ele. Além de tudo isso, Frank percebe que agora pode causar alucinações nas pessoas. O personagem principal faz uma pergunta retórica sobre se esse olho realmente levou Dredd ao segundo nível tão rapidamente quando começou a se desenvolver. Concentrando-se em sua energia interna, ele percebe que revelou seus poderes apenas em 5%, sugerindo que gastou todas as suas forças neste olho, que acabou capturando sua consciência. Frank percebe que pode tornar o olho ainda mais forte se absorver outras entidades. Porém, ele imediatamente pensa em como pode absorvê-los, visto que nesta situação o próprio olho subiu para o ventre de sua mente, já que esta era sua única chance. Frank lembra que o olho disse algo quando entrou pela primeira vez em sua mente e repete suas palavras em sua memória. Ele decide descobrir mais sobre quem é a Dama de Espadas e como ela contou à criatura sobre ele. Frank coloca o corpo de Dredd em um moedor de carne e o transforma facilmente em carne picada. Olhando para o sangue respingado, Frank admite que não tem ideia para que essa máquina é realmente necessária, mas está bastante satisfeito com o resultado. Ele se sente e pensa que este castiçal pode eventualmente levá-lo ao clube, então esta pode ser a chance perfeita para destruir todas as criaturas do outro mundo. Depois de vasculhar as coisas que sobraram de Dredd, ele percebe um cartão de visita no bolso da jaqueta e o estuda. Frank admite para si mesmo que lamenta só agora ter começado a sentir a presença de criaturas de outro mundo nas ruas, então é melhor ir primeiro ao endereço do bar. Depois de algum tempo, Frank se encontra em um bairro iluminado por neon de sua cidade, na porta de um bar. Ele entra em uma sala bem iluminada e aconchegante, olhando ao redor com atenção. Depois de um tempo, ele caminha até o bar e senta-se calmamente em uma cadeira. O barman cumprimenta educadamente o personagem principal e pergunta o que ele quer pedir. Frank diz ao barman que gostaria de pedir 24 pétalas de rosa pretas. O barman pede desculpas, dizendo que, para seu grande pesar, eles não têm essa variedade agora. Frank, sem levantar os olhos, responde que não se trata de uma variedade, mas de uma flor. O barman, sem mudar de rosto, examina Frank e pede que ele vá com ele. Entrando no elevador por um botão indefinido, indo com Frank até a área secreta do clube. Depois de algum tempo, a porta se abre na frente dele, atrás da qual um longo corredor escuro espera por Frank e eles pedem que ele espere uma ligação. Frank nota que parece feliz com a situação e segue em frente pelo corredor escuro. No final do corredor, 2 guardas altos e de óculos escuros esperam por ele. Frank observa para si mesmo que este estabelecimento tem muito mais segurança do que a organização de combate a criaturas de outro mundo. O segurança para Frank, pedindo-lhe educadamente que mostre seu passe, acrescentando que tudo isso é necessário por motivos de segurança. Frank levanta as mãos, permitindo-se ser revistado, notando mentalmente que nem todos que encontra podem chegar aqui. Após a busca, ele calmamente entrega a eles o passe que obteve do corpo de Dredd. O guarda deixa Frank passar, querendo que ele se divirta. Depois de avançar, Frank se encontra em uma sala bastante grande, onde há cerca de uma dúzia de pessoas. Frank reflete que não há mais de 100 espers em toda a cidade, mas aqui há cerca de 10. Uma garota se aproxima de Frank perguntando o que ela pode fazer para ajudá-lo. Frank olha ao redor da garota e diz calmamente que precisa matar um homem. A garota calmamente o convida a segui-lo e o leva a uma sala isolada onde todos os detalhes podem ser discutidos. Frank pergunta à garota quanto ele pode conseguir pela cabeça do líder do clube educacional. A garota diz a Frank que ele parece ser um esper de segunda categoria, acrescentando que com certeza precisará da ajuda de mais uma pessoa, e se for atacar o clube da iluminação, então precisa cuidar dos uniformes necessários. Frank não deixa a garota terminar e pergunta novamente quanto você pode conseguir pela cabeça do líder do clube educacional. A garota responde calmamente que pela cabeça dele você pode conseguir não só moedas, mas também vários artefatos, porém, se ele estiver interessado apenas em dinheiro, o preço será de 5.000 moedas.
Frank continua a fazer perguntas sobre o custo per capita de vários membros do grupo educacional, e cada vez a menina lhe diz um preço cada vez mais baixo. Frank pergunta a ela por que eles cobram preços tão baixos para os membros do clube educacional. A menina educadamente lhe diz que ele faz muitas perguntas, acrescentando que tudo tem seu preço. Frank coloca um saco cheio de moedas de ouro recebidas de Brad sobre a mesa de vidro. O personagem principal abre a sacola mostrando o dinheiro para a garota e pede que ela conte tudo a ele. A garota distribui as moedas com cuidado e diz a ele que o preço baixo para um dos membros do clube se deve ao fato de sua força afetar a percepção do inimigo e suas habilidades de combate serem baixas. Ela acrescenta ainda que ele é primo do líder do clube da iluminação. Frank fica surpreso que o alvo escolhido seja o irmão do líder do clube, ao que a garota lhe diz que pode cancelar seu pedido se ele desejar, avisando que o adiantamento não será reembolsado. Frank diz que está tudo em ordem e pergunta quando ele pode começar e quais armadilhas o aguardam. A menina responde que não podem dizer a hora exata, mas com certeza entrarão em contato com ele dentro de uma semana, acrescentando que ele deverá baixar um aplicativo especial através do qual poderá acompanhar o status do pedido e também confirmar a conclusão do pedido e retirar a recompensa do saldo. Ela também diz a Frank que se um novo pedido aparecer, ele aparecerá imediatamente em sua conta pessoal, após o que ela pede desculpas por fornecer muitas informações de uma só vez. Ela lhe entrega o contrato e diz que em caso de insucesso ele tem duas opções, dizendo que podem devolver-lhe metade do custo do pedido, ou o pedido será transferido para um empreiteiro mais confiável. Frank toca os documentos e sente uma força sobrenatural emanando deles. A menina nota mentalmente que Frank provavelmente possui habilidades críticas, pois conseguiu sentir o fluxo de energia dos documentos e diz a ele que isso é necessário para garantir a validade dos contratos caso o cliente não faça o depósito dentro do prazo, para que possam encontrá-lo. Frank sorri e entende que isso é necessário para que ninguém seja enganado assinando em nome de outra pessoa e assina o contrato. Depois disso, Frank sai e a garota se despede dele e se despede dele, pedindo-lhe que venha vê-los novamente. Frank caminha vários quarteirões antes de finalmente parar para descansar. Olhando em volta, ele se certifica de que ninguém o está observando, o que significa que ele está seguro. Frank reflete mentalmente sobre o fato de que o clube educacional paga até 200 moedas por seus olhos e admite que está extremamente interessado em saber quanto pode ganhar por seu capítulo. Na noite seguinte, Frank se encontra com Marty, que lhe pergunta se ele também é membro da organização, ao que ele responde afirmativamente. Depois de algum tempo, discute-se na presidência que, em decorrência da invasão de entidades, reina confusão total no país e no mundo em geral, e algumas associações passaram a cultivar elas próprias seus próprios espers, enquanto outras decidiram convidá-los de outros países. O presidente Jason Todd conclui seu discurso dizendo que Frank deveria ser treinado por sua organização. Brad, também no escritório, diz a Frank que, como agora são sócios, ele definitivamente precisa ganhar mais experiência para se manter atualizado. O presidente Jason Todd pergunta a Brad o que ele sabe sobre o As de Espadas e como Edward está se sentindo. Brad responde que por trás desta carta existe uma organização incrivelmente grande chamada Poker, cujo sigilo é incrível, já que nada se sabe sobre sua composição e a força dos Spers. Ele também acrescenta que Edward está se recuperando, mas até agora não consegue fazer nada sozinho. O presidente ordena que Brad aprenda mais sobre poker e permita que Edward se recupere totalmente, acrescentando que os novos membros da organização já começaram a treinar e em breve receberão todo o cronograma de treinamento. Frank observa que esta organização é muito forte e ainda não se sabe quais monstros podem viver lá, acrescentando que é imperativo encontrá-la. Após uma semana de treinamento, Frank observa que eles nunca começaram a lutar contra as entidades e a Rosa Negra nunca lhe respondeu. No entanto, de repente, uma notificação aparece em sua conta Rosa Negra informando que seu pedido foi concluído e requer confirmação. Enquanto isso, em um local desconhecido em uma enorme torre, ocorre uma reunião do Clube da Iluminação. No centro da mesa redonda está sentado um homem de smoking branco e cabelos loiros que está muito alarmado com os últimos acontecimentos. Ele reclama com raiva que perdeu Dredd e seu castiçal em um dia, sugerindo que alguém está caçando o Clube do Iluminismo. Ele quebra uma taça de vinho e grita com seus subordinados, ordenando-lhes que encontrem a origem de seus problemas e o tirem da terra se for necessário. Um minuto depois, uma mulher alta e esbelta, usando um vestido caro, entra no corredor e senta em seu colo pedindo que ele se acalme. O homem afasta a menina, pedindo-lhe que não ataque ele com a boca, que não está claro onde ela esteve.
A menina pede novamente ao homem que se acalme, dizendo que em uma semana ela eliminará todos os seus problemas. Depois de algum tempo, Edward contata Brad e o presidente Jason Todd por telefone, dizendo-lhes que ele se recuperará em breve, mas não retornará ao trabalho tão cedo. O presidente diz que enquanto Edward estiver se recuperando, eles terão que encontrar um substituto que irá explorar o terreno do hospital. Brad se oferece para mandar Frank para lá, já que ele já esteve lá e saiu, o que pode funcionar a seu favor. O presidente diz que esta tarefa pode ser muito perigosa, ao que Brad pergunta qual é a diferença entre o perigo de quinta e quarta classe da tarefa. O presidente fica furioso, dizendo que para um esper de terceiro escalão, é claro, não haverá diferença. Acrescenta ainda que agora, além de tudo o resto, também existem apostadores que podem atacar a qualquer momento. Edward observa Brad e Jason discutirem e diz que por causa da sorte de Brad, todos morrerão, exceto ele, então ele não deveria se importar. Brad faz cara de importante e diz que um homem de verdade deve passar por fogo, água e canos de cobre. Edward decide deixar o telefone de lado e o presidente sugere ligar para Frank para esta tarefa. Algum tempo depois da chegada de Frank, o presidente lhe diz que deseja confiar-lhe uma tarefa muito importante. Frank diz que se esta tarefa não estiver associada a entidades de outro mundo, ele não a completará. O presidente diz a ele que está relacionado a um incidente causado por uma entidade da Vila Enchan. Frank pega o documento nas mãos, admitindo que nunca ouviu falar desta aldeia. Jason diz que é uma vila muito pequena nos arredores da cidade, onde é quase impossível chegar. Ele acrescenta que o nome da aldeia veio da cor da água do rio próximo. O presidente diz que ao longo dos anos muitos moradores se afogaram no rio, mas todos pensaram que foram acidentes. Tendo como pano de fundo uma série de eventos desse tipo, um morador local teve um sonho em que se encontrava na margem de um rio. No entanto, esse sonho acabou sendo um sonho acordado, então ele conseguiu acordar na hora certa. Jason Todd resume que a organização já iniciou uma investigação e o incidente recebeu o codinome Profundidade. Frank percebe que este incidente é classificado como uma ameaça de categoria 4 e observa que será muito interessante. O personagem principal lembra que a organização paga 10 moedas para incidentes da classe 5, 100 para a classe 4, 1000 para a classe 3 e assim por diante. Ele pensa que desta forma será mais fácil para ele conquistar seu lugar no Clube da Iluminação. O presidente diz que este é o primeiro caso de Frank. Como suas habilidades ainda são um segredo para ele, a investigadora Catherine será designada para ele como parceira. Frank fica feliz porque depois de uma semana sem contato com as entidades, ele tem a chance de conhecê-las. Ele lembra que em uma semana tentou várias vezes matar a esposa, mas devido à diferença de nível entre eles, morria constantemente, revertendo. O presidente nota mentalmente que há uma aura muito opressiva em torno de Frank, acrescentando que ele não se parece em nada com um esper que passou com sucesso no teste de perda de sanidade. Jason diz a Frank que eles terão outro parceiro com eles, que será uma pessoa comum que os ajudará a lidar com o caso. Jason Todd pega o telefone do escritório e liga para uma garota chamada Suzy, pedindo que ela vá ao escritório dele. Frank ouve os pensamentos da garota enquanto ela se aproxima apressadamente do escritório do presidente. Um segundo depois, uma garota baixa entra no escritório e, sem calcular sua força, bate à porta. Uma garota chamada Suzy, sem fôlego de tanto subir as escadas, cumprimenta apressadamente o presidente. O presidente apresenta Suzy a Frank, dizendo que ela trabalhará com ele de agora em diante. Jason Todd lembra mentalmente que Suzy se formou em uma universidade de prestígio, formada na organização, e ela não pode deixar de saber que os espers têm todos os sentidos muito mais aguçados do que uma pessoa comum. Suzy se apresenta educadamente a Frank, curvando-se levemente enquanto começa a recitar seu número de registro. Frank rudemente cala Suzy, dizendo-lhe para enviar a ele seu número de telefone e pedido de amizade, acrescentando que ela não deveria nem tentar ligar até que ele a aceitasse. Ao sair, ele diz a Suzy que ela é boa em fazer caretas, mas não precisa mais fazer isso. Depois de um tempo, Frank verifica seu telefone e vê um pedido de amizade de Suzy, pensando que ela se parece com a garota do pirulito que conheci na primeira rua. De repente, o personagem principal é chamado e solicitado a mover seus rolos mais rapidamente. Ele olha em volta e vê que Marty e a investigadora Catherine estão esperando por ele, que lhe diz que já estão cansados de esperar por ele. Frank entra no carro e o desconhecido dentro do carro se apresenta, dizendo que seu nome é Dexter, acrescentando que ele pode se teletransportar.
Marty diz a Dexter com entusiasmo que sua habilidade é incrível. Após o que Dexter pergunta qual superpoder Marty tem, ao que a investigadora Catherine diz que é melhor para ele não saber disso. Catherine diz que apresentará a todos rapidamente, já que ela é a mais graduada, dizendo que ela pode controlar as chamas e que Frank pode ler mentes. Ela também acrescenta que a habilidade de Marty é aumentar a potência, o que faz Dexter rir. Porém, o investigador o interrompe, dizendo que ele só pode se teletransportar 10 centímetros por hora. Marty e Dexter começam a discutir apaixonadamente, zombando um do outro, irritando assim a investigadora Catherine. Depois de ouvir muitas piadas de homens uns sobre os outros, ela usa sua habilidade para colocar fogo nos rostos de Marty e Dexter. Ele ordena que fiquem quietos, acrescentando que se continuarem irão até a aldeia a pé. Frank reflete mentalmente que ele e Catherine receberam spares que normalmente não conseguem confrontar as entidades e conclui que a organização não tem mais ninguém para enviar por falta de mãos. E algum tempo depois, tarde da noite, um grupo de heróis chega ao seu destino, olhando a aldeia de uma colina. Poucos minutos depois, Frank percebe o fogo-fato de uma lanterna na escuridão e diz a seus companheiros que há alguém à frente. Na escuridão, sob as luzes fracas, o rosto de um velho curvado aparece levemente, cumprimentando a investigadora Catherine, perguntando seu nome. Catherine diz ao velho que ele adivinhou corretamente, chamando-o de Prefeito Willis. O velho apresenta seu filho, que caminha ao lado dele chamado Drake, e os convida a segui-lo. Dezenas de minutos depois, a investigadora Catherine toma banho, refletindo sobre acontecimentos passados e os poderes de Frank, decidindo ficar em guarda. Ela sai do banho, perguntando se algo estranho aconteceu enquanto ela estava fora. Dexter responde que nada de estranho aconteceu, após o que Catherine diz que todos precisam ir para a cama e começar a trabalhar amanhã, já que, segundo suas informações, o rio local está de alguma forma ligado à entidade. Frank diz a palavra cabelo em voz alta, chamando a atenção da investigadora Catherine. O personagem principal nota que o velho tem o cabelo muito bonito, apesar da idade avançada. Catherine diz que Frank está certo ao observar que esse tipo de cuidado com os cabelos requer não apenas dinheiro, mas também tempo, e isso é muito caro para pessoas como ele. Catherine sugere que todos vão para a cama, dizendo que ela permanecerá de plantão, após o que eles trocarão. Frank se levanta da mesa e sai sem responder às perguntas de Marty sobre se deseja dormir com eles. Frank raciocina mentalmente que, em sua opinião, a entidade só atacará um de cada vez, deixando o grupo em paz. Ele também observa que não notou absolutamente nenhuma entidade nesta aldeia. Depois de algum tempo, Frank deita-se na cama de seu quarto e lembra que o único lugar onde encontrou entidades foi no hospital. Ele acrescenta que naquela época o hospital não tinha uma única fonte de comunicação com o mundo exterior, mas aqui definitivamente existe uma. Depois de um tempo, Frank adormece e algo escuro o envolve. De repente ele acorda, sentindo uma forte aura de outro mundo ao seu redor. Levantando-se no colchão, ele olha em volta e não vê nada ao seu redor, exceto escuridão total. Frank decide pegar seu celular e acende a lanterna para descobrir que está no meio de um rio negro. Acendendo uma lanterna, ele descobre a investigadora Catherine dormindo ao lado dele. Catherine acorda com a luz da lanterna e pergunta quem está brilhando, ao que Frank diz a ela que é ele. Ela pergunta o que ele esqueceu em seu quarto, ao que ele pede que ela olhe em volta e pergunte novamente. Olhando em volta, Catherine percebe Marty e Dexter dormindo um ao lado do outro, dizendo que uma lanterna não interferiria no sono. Catherine também acende a lanterna e olha em volta, perguntando a Frank o que aconteceu. Marty acorda e pergunta a Frank por que ele está apontando uma lanterna para ele. De repente, Dexter pula em Marty, gritando de medo de não gostar do fato de eles estarem no meio do rio. Frank diz que este é o rio onde a entidade foi encontrada, e eles estão bem no centro dele. Marty e Dexter se abraçam de medo ao verem o redemoinho e entram em pânico e tentam pensar em opções de fuga. A investigadora Catherine ouve seus palpites mais estúpidos sobre como cruzar o Rio Negro e começa a ferver de irritação. Depois de ouvir o suficiente, ela grita ordens para calar a boca, dizendo que ninguém vai pular em lugar nenhum. Frank raciocina que a entidade não os deixará ir tão facilmente, mas se pergunta por que foram transportados para o centro do rio. Dexter diz que apesar de suas tentativas de remar, não houve movimento, como se algo os mantivesse no lugar. Catherine diz que, aparentemente, a entidade pode controlar o fluxo do rio, então em hipótese alguma você deve entrar na água. Ela acrescenta que apesar de sua capacidade de controlar as chamas, na pior das hipóteses, ela só poderá salvar a si mesma.
Marty pergunta a Frank o que eles deveriam fazer desde que foram parar no caldeirão e fica surpreso com o que vê. Frank tira várias ferramentas de sua bolsa e amarra uma corda firmemente em volta da pá. Levantando-se em toda a sua altura, ele começa a girá-lo com força na corda, cortando o ar com um assobio. Mirando bem, ele joga a pá, pegando uma árvore preta saindo da água. Depois de puxar a corda, ele olha para seus companheiros e com voz confiante diz-lhes para segurá-lo.